Boa noite. Está começando agora o Biografia, programa feito para que você possa conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E hoje vamos saber um pouco mais da vida e da trajetória do vereador Leopoldo Benatti, o mais conhecido aqui na cidade como Raquete. É o representante do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, aqui na casa. O vereador está em sua terceira legislatura e foi eleito em 2012 com 751 votos. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, até para me expor algumas coisas da minha trajetória, de repente, né, que vocês queiram saber, e eu estou à disposição de vocês. Vereador, o senhor nasceu em 1952 e não foi aqui em Bento, né? Foi em Monte Belo, que na época ainda não era parte era parte aqui do município. Na realidade, meus pais são de Monte Belo, meus avós, né? E eu nasci em Monte Belo em 1952. E aí, com 3 anos de idade, meu pai foi convidado a trabalhar em Bento Gonçalves na eletromecânica, que ficava no lado da igreja Santo Antônio. E aí nós íamos morar aqui no bairro Maitá. Na época era, imagina, vai fazer 50 e poucos anos, faz tempo, né? E a cidade era pequena, né? Também tinha 20 e poucos mil habitantes, 30 mil habitantes, né? Bento Gonçalves, mas a partir daí eu comecei a minha vida estudando como garoto, né? Com meu pai trabalhando, nós éramos em 5 filhos, 5 irmãos, né? 2 homens e 3 mulheres. E aí foi ele trabalhando e nós estudando, todo mundo estudando, né? Mas foi legal, né? Eu comecei a estudar, depois com 14 anos eu comecei a trabalhar, no começo servente de pedreiro, depois eu comecei a colocar parquet, né? Na época, quando estavam construindo os prédios aqui da cidade, a gente ajudava, os empreiteiros pagavam por hora, então a gente estudava de manhã, trabalhava à tarde, ganhava um dinheirinho para poder ir para o matinê, para o cinema no domingo, tinha o catecismo no domingo, antigamente era assim, né? No cinema tinha 3 sessões, tinha o Clube Ipiranga, o Aliança, e aí nós chamávamos aí no Santo Antônio, era o cinema popular, tinha 3 cinemas na época. Então a gente aproveitava isso aí. O senhor conseguia conciliar, então, na época, os estudos, o trabalho e catequese, essas outras atividades? Tinha que fazer isso aí, porque não tinha a gente podia trabalhar, né? Porque a gente tinha que ajudar em casa, tinha que ganhar um dinheirinho para poder, no domingo à tarde, ir na catequese, domingo à tarde, porque a gente ganhava o ingresso na catequese e pagava menos o ingresso para ir para o matiné. Isso era legal, então nós conseguíamos ir para a catequese no domingo, depois ainda tinha aquela época de trocar revistas, um monte de amigos, um monte de revista, quem lia a gente ia trocando, né? A gente não podia comprar, mas todo mundo tinha em casa, que já tinha lido, ia trocando com os amigos, né? Na época que podia ir trocando as revistas. Então todo mundo vinha com um monte de revista, né? No matiné, agorizada, e se trocava as revistas. Era uma época diferente, né? E o senhor é mais conhecido aqui na cidade pela sua atuação, né, de 12 anos como jogador do Clube Esportivo Bento Gonçalves. O senhor foi nessa época, com que idade? Na realidade, depois com 16 anos, perto dos 17 anos, o Esportivo, em 69, abriu aos sábados um juvenil do Esportivo. Então, na época era só a cara de Bento Gonçalves, né? E aí nós começamos, o treinador era o seu Henriqueto Tremeia, nós começávamos só no sábado a treinar. E dia de semana a gente estudava e trabalhava. O senhor pegou o início desse juvenil. Eu peguei o início desse juvenil. Uhum. Né? E aí teve uma época que eu parei de trabalhar e o Esportivo em 69, 70 subiu para a primeira divisão. Então para a cidade era uma coisa, a história de Bento foi quando o Esportivo subiu, que o Esportivo ganhou da Avenida aqui, não ganhamos lá em Santa Cruz, o jogo por 1-0, não me falha a memória, o gol do Gonha. Depois o segundo jogo era em Bento, na quarta-feira à noite, estádio da Montanha lotado, e o Avenida não compareceu nesse jogo. E aí foi para o tribunal, para Brasília, para o Rio, foi para não sei aonde, eles não vieram porque, como nós ganhamos lá, eles achavam que... E o Esportivo subiu para a primeira divisão, foi o maior sonho de Bento Gonçalves, foi onde o Bento Gonçalves foi conhecido na época. Era uma coisa inédita. Inédita, né? E o Esportivo ficou ali por 20 anos mais na primeira divisão, né? Foi o alavanca. Aí em 1972,
Aí o Enio Andrade era o treinador, e eu assistia os treinos. Naquela época só podia o pessoal com carência de dinheiro, os plantéis eram feitos com 18 jogadores, 17 contratados só. E o pessoal, para completar, ele pegava o pessoal de Bento para completar os treinos. E eu estava nos juniores, e aí ele pediu se eu queria completar o treino. E aí, na época, eu disse não, à vontade, que eu queria jogar futebol. E eu aceitei e fui. Ele pediu para me fardar, e pediu para o seu Long, o roupeiro, que hoje faleceu, faz uns 4, 5 anos, me dar chuteira. E aí ele me disse assim, que número tu calça? Eu disse assim, 44. Aí ele assim, ele falou em italiano, né, que teguei pie como na raquete, né? E aí os caras lá, os jogadores que veio de fora não me conheciam. E aí pegou o raquete, eles começaram, chama o raquete, pega aqui o raquete no jogo, no treino também, marca aí o raquete, pega aqui. E assim foi indo, raquete, e... Porque até hoje é o nome mais conhecido. Até hoje, alguns não me conhecem pelo nome, Leopoldo Benatti, entendeu? Porque minha mãe é Panice, lá de Montebello, meu pai também é Benatti, de Montebello, mas o meu apelido foi o que mais pegou de todo mundo. Então foi um caos, né? Mas foi bom porque foi um nome que foi consolidado, né? Eu tive grande sucesso com esse apelido, né? E uma vez eu concorri a vereador, pela primeira vez, eu tinha sido o vereador mais votado na época do Darcy Posa, primeira vez do Darcy Posa. Nos anos 70 ainda. 70 e uns quebrados aí. E eu não sabia o que era política. Ele me botou para mim, como é que tinha legenda, buscar voto e tal, e eu estava no esportivo, não me preocupei com política. E na época o juiz era o Zanetti, hoje falecido também. E aí tinha a cédula, tinha que botar o nome. E aí os caras botavam raquete, e aí tinha as pilhas de cédula, ele dizia assim, ó, raquete, ele me chamou lá e disse, ó, tem que anular todos os teus votos aqui, esses aqui. Assim mesmo eu fiquei primeiro suplente, mas eu não dei bola porque como eu não sabia que era política, eu gostava de jogar futebol. Isso porque a legislação da época não permitia que tu concorresse com o apelido. Não, Depois, mais tarde, parece que podia registrar, e veio uma lei que podia registrar o apelido, aí eu registrei. E mesmo assim, acabou sendo o mais votado da cidade. Teve uma eleição, a primeira não, na primeira eu fiz 700 e pouco, na segunda eu fui o mais votado com 2.152. Depois na terceira eu perdi, voltei de novo agora com 700 e pouco. Mas a política ela é, né, dinâmica, né, vai e volta, né, porque eu concorri pelo PP na primeira, essa aí que eu perdi. Depois eu ganhei 2 pelo PMDB. E agora eu voltei, não saí do PMDB porque... não, tenho maiores amigos no PMDB, no PP, eu não tenho assim, encrenca com ninguém, eu me dou com todos eles. Até por causa da legenda eu troquei, porque no PTB não tinha nenhum vereador e com pouco menos de voto, porque uma vez eu fiquei fora com 1.600 votos. O próprio prefeito Guilherme Pazini, na minha época, ficou fora com 1.800 votos e entrava gente com 500, 600 votos. Então a legenda ela prejudica um pouco algumas pessoas que fazem bastante voto e não entram. Então essa foi a minha troca, que eu até... pensando, eu troquei certo, né? Porque senão eu podia ter feito 1.000 e poucos votos, eu não podia ter sido eleito, né? Vereador, e voltando lá para a época do esportivo, e como foi para o senhor, porque eu imagino que se tornar jogador naquela época não devia ser fácil, como não é fácil hoje, né? Como que foi esse processo, né, para conseguir ter uma carreira de sucesso no futebol? Foi bom tu me falar isso aí, porque aí eu comecei a treinar, como eu gostava, eu comecei a ir lá todos os dias no campo e eles me convidavam para treinar. Eu fiz uma amizade com o treinador, com o pessoal, né? Uma porque eu jogava nos juniores, aí eles começaram a me ocupar mais seguidamente. Aí aí veio o exército, aí fui para o exército. Com 18 anos? Com 18 anos. Uhum. Servi um ano. Se tivesse que servir de novo, serviria, porque foi uma maior escola que eu tive na minha vida, foi o Exército, né? Aqui no batalhão de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Foi quando saiu o ferroviário e veio o Beconhex, na época. O batalhão de comunicações. Comunicações. Uhum. Aí foi o primeiro ano de comunicações, eu servi naquele ano. No mesmo ano que eu estava no quartel, o esportivo, eu tinha vínculo com o esportivo me emprestou para o Dalban de Veranópolis, que lá tinha Dalban e Veranense, eram os clássicos lá, né? Uhum. Fiquei 6 meses no Dalban, aí terminou a segunda divisão. Aí eu voltei para Bento, aí o Botafogo de Fagundes Varela estava disputando a segunda divisão, que tinha subido o Botafogo de Fagundes. Fui um ano na Fagundes Varela, fui lá onde eu conheci minha esposa, a Aline, que até hoje estou com ela. Uhum. Mas foi muito bom esse empréstimo. Depois voltei para o esportivo, fiquei 12 anos jogando. Que é uma coisa que é muito incomum hoje em dia, né? Não é fácil, né? Ter gente da terra para jogar, eu sofri bastante, né? Briguei muito para buscar meu espaço, né? Eu acho que eu devo ter todos os títulos maiores do esportivo, eu tenho.
tinha a Copa Governador do Estado, né? Tinha vice-campeão gaúcho em 79. Depois, em 79, eu fui emprestado para o Juventude disputar o Campeonato Brasileiro. Depois do Juventude, em 80, eu fui para o Criciúma, que o Espinosa era treinador do Criciúma. O Espinosa, campeão do mundo com o Grêmio, que hoje está de volta e técnico desportivo. Correto, é o mesmo Espinosa que aqui ele jogava comigo no esportivo. Depois que como ele tinha uma idade um pouco mais avançada, ele largou um pouco antes. E aí ele largou o futebol e o presidente, o Dr. Ivo Silveira, convidou ele para ser o treinador, ele e o Milhavaca, o falecido Milhavaca, para ser o treinador. E aí nós fomos campeão do interior, aí ele foi para o Grêmio. Não, vice-campeão gaúcho, ele foi para o Grêmio. Então, e como essa sua relação com o Valdir Espinosa, que vocês jogaram juntos, depois ele foi seu técnico em mais de um time? Na realidade, nós temos uma amizade muito grande, nós vivíamos sempre juntos quase. No meio de tudo isso aí, eu comprei uma lotérica no centro. Quando eu jogava futebol, eu comprei uma loteria. Eu comprei uma casa lotérica, fiquei 18 anos com a casa lotérica. E o Espinosa, eu tenho uma amizade muito grande, né? Porque além de jogar com ele, né? Ele foi meu treinador, além de jogar com ele, o meu filho foi jogador e jogou com ele no Brasiliense, ele levou o meu filho a jogar 2 times, na época ele foi para o Ceará também, ele quis levar meu filho para lá, mas aí ele tinha acertado na Espanha, aí ele não foi. Nós temos uma amizade muito grande com a família, né? E hoje estamos torcendo muito que ele faça um bom trabalho no esportivo. A gente sabe que é outra época, é um pouco mais difícil, um pouco menos, com pouco dinheiro, né? A dificuldade é grande, mas eu tenho certeza que ele vai somar muito para o esportivo. Mas quais dificuldades que tem hoje e que não tinham no teu tempo? Na realidade, no meu tempo, o campeonato era de ano em ano. Começava em fevereiro, no início de fevereiro, e terminava em dezembro. Não é que nem hoje. Hoje é 3 meses só. Então o pessoal criava vínculo em Bento Gonçalves. Todo jogador que vinha de fora, hoje nós temos aí em Bento 5, 6 jogadores que se fixaram aqui em Bento. Por quê? Porque eles jogavam 7, 8, 10 anos. Todo jogador ficava... Então criava uma raiz com a torcida. Hoje eu vou te dizer para ti, nesses últimos 10 anos, 15, ninguém conhece mais a história do esportivo, que eram os jogadores que subiam. Então são épocas diferentes, mas tinha times bons naquela época. Na minha época não tinha vôlei, não tinha futsal, não tinha nada, rugby, não tinha nada, era só esportivo. Hoje não, hoje nós temos 4 frentes, aí quando o pessoal muitas vezes vem pedir auxílio, eles têm que pedir para o esportivo, para o vôlei, para o rugby, para o futsal, e ainda tem os times do interior, que tem os campeonatos distritais da cidade. Não é que nem os times grandes, que recebem fortunas e fortunas da TV, né? Então, para eles fica mais fácil, né? E a maioria, na realidade, a gente tem que falar a verdade. Metade do Rio Grande é gremista e metade é colorado. Então, o interior, ele fica em segundo plano, por mais que o pessoal lute, aí vocês veem o Campeonato Gaúcho hoje aí, por mais que o cara luta, vai chegar sempre um da dupla, ou chegar os 2 no final, e é 3 meses, depois desmancha. Aí o pessoal que tem família, os jogadores que têm família, tem que correr atrás para ver se consegue um outro time, que é aquele que dá mais sorte, que sai bem agora, ele vai para um time da Série C, da Série D, da Série A, ou da B, mas aquele que não consegue, ele vai ficar 7, 8 meses desempregado esperando o campeonato do ano que vem. Bom, a gente faz um breve intervalo agora e voltamos em seguida com o programa Biografia.